O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Como eu venho dizendo para vocês, Jesus continua esse caminho em direção a Jerusalém para dar a vida por nós, para nos salvar. Nessa caminhada agora vem um fariseu, aqui está dizendo os fariseus, né? Então um grupo de fariseus fez uma pergunta para ele e Jesus deu duas respostas. Só que uma ele deu para os fariseus e a outra ele deu para os discípulos. Então notemos primeiramente a resposta que ele dá para os fariseus diante da pergunta feita. Se o reino de Deus... Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Olha, em que momento o reino de Deus vai chegar? Aí Jesus está dizendo, olha, ele não vai chegar de forma ostensiva, não. Ele vai chegar de forma discreta. E tem uma coisa, ele já chegou. Ele está aqui entre nós. Então Jesus agora está dizendo, revelando uma coisa muito importante. O reino de Deus é Ele mesmo. E notemos que quando Jesus veio, Ele veio de forma bem discreta. O anjo apareceu de forma discreta para Nossa Senhora. Ele nasceu de forma discreta, lá em Belém. Depois, ele começou a pregar, a anunciar a boa nova de forma discreta, tanto que ele não foi nem notado. E lembremos, né, que Jesus fala que o reino de Deus é como aquela semente que é lançada, que é pequenininha, e aí ela vai crescendo até que as árvores do céu vêm e pousam nela. Então o reino de Deus ele vai acontecendo, essa pessoa de Jesus, ela vai acontecendo no coração das pessoas. As pessoas vão aderindo a ele. No batismo, né? Pelo batismo, a pessoa aceita-o. Nós ali renunciamos aos ídolos, renunciamos ao pecado, e ali nós aceitamos Jesus. Aí esse reino de Deus, que é Ele, que Ele está falando agora, Ele passa a existir dentro de nós. E aí vai acontecendo. Os cristãos vão se multiplicando,
Os cristãos vão vivendo aquilo que ele ensinou, mas muitas vezes não é nem tão notado como deveria ser notado. Então, o reino de Deus não vem ostensivamente. E ninguém poderá dizer, olha ali, olha, está ali. Está vendo? O reino de Deus está lá. Não, ele está aqui, em nós. Ele já chegou. E nós precisamos permitir que a nossa vida também ela possa expressar esse reino, essa pessoa de Jesus. Porque nós somos diferentes. Pelo menos nós deveríamos ser, né? Não podemos ser iguais. Aí vem, agora observe, depois de Jesus dar essa resposta, ele olha para os discípulos, aqui está dizendo. E Jesus disse aos discípulos, já não é mais aos fariseus: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem. Agora ele está falando do dia do Filho do Homem. Aquele dia que ele virá na sua glória. Nós ouvimos esses dias na carta aos Tessalonicenses falando isso, né? Que é o toque da trombeta. Os anjos virão e o Filho do Homem também virá. Aí ele está dizendo, o dia do Filho do Homem também não vai ser dito assim, ele está ali, ou senão, ele está cá. Ele diz, ele vai acontecer da mesma forma como um relâmpago. Ele aparece assim, clareia tudo. Aí ele diz, do Oriente até o Ocidente, esse dia será visto. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. E esse dia, ninguém sabe. Pode ser hoje, pode ser a qualquer momento. O dia do Filho do Homem. Enquanto o reino de Deus vai acontecendo na pessoa de Jesus nos nossos corações. É um mistério, está vendo? Da mesma forma, o dia em que ele vier para julgar os vivos e os mortos, que nós rezamos isso na nossa profissão de fé, esse dia vai acontecer. Todas as nações verão, como diz lá no Evangelho de São Mateus, todos verão. Do Ocidente ao Oriente, do Oriente ao Ocidente. Ninguém vai ficar sem ver esse dia. Todos os olhos o verão. Essa é uma grande verdade. E aí ele virá para recolher aqueles que o acolheram, aqueles que foram fiéis, aqueles que levaram uma vida digna de santo, que viveu como os santos viveram, que viveram na verdade, que foram fiéis ao Senhor. Aí nesse dia, muitos irão se arrepender. Os que não quiseram. Aí veja o que é que ele diz, né? Mas, antes disso tudo acontecer, ele está dizendo, o Filho do Homem vai sofrer muito. Então, ele já sofreu. Ele já passou pela morte. Ele já ressuscitou. Ele passou aquele tempo ensinando aos apóstolos, antes de voltar à casa do Pai, antes de voltar para o céu. Ensinou. Depois ele subiu ao céu, dizendo que ele iria retornar. E diz que ele foi coberto, né? A nuvem o cobriu, e aí pronto.
Os homens não puderam mais vê-lo, assim como estou vendo vocês aqui na minha frente. Só o vemos agora pela fé e acreditando no dia do retorno dele. E aí nós precisamos viver a graça da santidade para estarmos preparados. Aí ele diz, aí o Filho do Homem, né? Aí ele vai sofrer muito e ele vai ser rejeitado por esta geração. Embora Jesus falasse da geração dele, ele está falando agora da nossa geração, porque para ele não tem esse tempo como nós. Então, esta geração, agora notemos como as nações se preparam para rejeitá-lo por completo. Estão fazendo de tudo para que o nome de Jesus seja apagado do coração, dos corações das pessoas, da mente e do coração. Estão tirando tudo aquilo que se fala de religião católica, de ensinamentos de Jesus. Tudo está sendo retirado, retirando das escolas, das universidades, dos livros, de filmes, trazendo para nós aqui, mais para o nosso tempo. Tudo está sendo preparado de forma que Jesus seja rejeitado, e não somente rejeitado, mas que as pessoas cheguem à conclusão que ele nunca existiu. E se isso aí foi história de carochinha, e que nós não precisamos dele. E enquanto isso, o Evangelho é anunciado, e todos os povos irão ouvir falar dele. Mas, meus irmãos, uma coisa é ouvir, outra coisa é aceitar. Ouvir, até se ouve. Olha, através da internet, através da TV, dos meios de comunicação, em todos os lugares, o nome de Jesus está sendo anunciado. Mas, ao mesmo tempo, está sendo rejeitado. Entre aspas, né? Parece que tem até uma força maior que vai fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais cegas. O Evangelho é anunciado e as pessoas vão ficando cegas, porque as propostas do mundo parece que são mais apetitosas do que o do Evangelho, porque os homens, eles só acreditam no que veem. E Jesus precisa ser crido, acreditado. E aí tem um grupo, que não é um grande grupo, que crê, que persevera, que está sendo fiel. Mas tem um grande grupo que não quer saber. E muitas vezes são influenciados, né? E parece que quanto mais o tempo vai passando, mais o coração do homem vai ficando mais frio, os homens vão ficando egoístas, só pensam em si. Até que vai chegar um momento em que, da mesma forma que o relâmpago chega de repente, aí o Filho do Homem vai chegar. E aí, os que não acreditaram vão querer acreditar. E não é que vão querer acreditar, vão ver que é verdade, mas vai ser tarde demais. Vai ser tarde. Por isso, meus irmãos, vamos perseverar na fé,
da igreja, nos ensinamentos da igreja. E quando eu falo ensinamentos da igreja, eu estou dizendo que são os ensinamentos de Jesus. Vamos ser perseverantes. Mesmo que para nós seja difícil, porque cada vez mais está sendo difícil, mas nós precisamos perseverar, precisamos ser fiéis. Precisamos ser fiéis à Eucaristia, precisamos ser fiéis à confissão, precisamos ser fiéis à nossa vida de oração. E o mundo indo contra e dizendo que não é assim, que nós somos alienados, que isso é coisa lá do passado, que os homens agora progrediram na ciência. E realmente progrediu o homem. Progrediu, graças a Deus. Né? E progrediu porque Deus quis, porque foi Deus que deu ao homem a sabedoria e a inteligência. Só que o homem achou que a sabedoria e a inteligência que ele tem veio dele mesmo, não de Deus. E aí, quanto mais sabe, mais burro fica. Era para... Quanto mais o homem saber, era para ele se aproximar mais de Deus, então quanto mais ele sabe, ele se afasta. E ele vai achando que tudo é por ele o homem, né? E não por ele Jesus, não por ele Deus. E aí vai rejeitando. E quanto mais o homem rejeita Deus, mais animalesco ele se torna. Já observaram? Que os homens estão se tornando mais animais do que ser humano? Estão até querendo ser animais. Tem homens casando com animais. Recentemente eu vi, né, um casamento de um homem com uma cadela. E o homem vai se tornando assim. Vai querendo humanizar os animais e vai ele se tornando como animais. Porque o homem, ele não tem quem se apoiar, eles se apoiam neles mesmos e se apoiando neles mesmos, vão se tornando cada vez mais piores. Quanto mais nos apoiamos em Deus, mais sábios nós nos tornamos, mais a dignidade humana vai crescendo. O homem rejeita o homem, e agora é a natureza que é mais importante. A natureza tem sua importância, mas muito mais tem o homem. Jesus não morreu pela natureza, ele morreu pelo homem. Ele deu a vida pelo homem, ele veio salvar o homem. Agora, quanto mais o homem se torna de Deus, aí ele vai amar a natureza, não como um Deus, mas como criatura de Deus, que nós precisamos realmente, mas muito mais de Deus. E aí o homem vai substituindo Deus pelas coisas. E aí, na hora em que ele menos esperar, não é assim o relâmpago? Ele vai chegar. E aí? Vamos, meus irmãos, nos sustentar na nossa fé. E sustentarmos na fé significa assim, olha, a fé, ela tem como apoio uma coisa, o nada. Nós não vemos, nós não sentimos. Isso é a fé. Mas cremos. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós, que é o nosso Salvador, nós cremos no Espírito Santo que foi enviado a nós também.
e que nos santifica e que nos dá inteligência e sabedoria para nós compreendermos as coisas de Deus. Nós cremos nessa igreja católica que nos alimenta dia após dia com o pão da vida, que é o próprio Cristo, que nos alimenta com o seu sangue. Nós cremos nisso. E o mundo está dizendo o contrário, e nós cremos, e nós vamos cada vez mais acreditando, e quanto mais o mundo rejeita, aí nós católicos, nós dizemos não a vocês e sim a Deus, é assim. Quanto mais eles disserem, aí nós vamos dizer não a vocês e sim a Deus, é assim que nós vamos nos sustentando, até que vai chegar um momento que o próprio Deus não vai suportar, e Ele vai dizer assim, vai meu filho lá buscar. Aí lembra lá da parábola das 10 virgens? Aí na hora que ele chega, as que estavam preparadas, né? Foram lá, acenderam, colocaram mais óleo e uma pessoa até estava perguntando, mas por que elas não ajudaram? Não dá mais tempo não, minha filha, não dá mais tempo para ajudar ninguém não. Naquele momento ali não dá mais tempo. Quem está preparado está, quem não está, não está, é assim. Quando o Filho do Homem chegar vai ser assim, não vai dar mais tempo de, vem cá, não, acabou, o tempo acabou. Ainda não acabou, mas o tempo acabará. E aí quando o homem, todos os olhos verem o Filho do Homem vindo na sua glória, vão colocar a mão na cabeça e vai dizer, o que é que eu fiz da minha vida? E aí vai ser tarde demais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa Mãe Maria Santíssima.